Deus abençoe você, 29º dia, 29º episódio do nosso podcast diário, a Bíblia em um ano aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Hoje nós leremos Êxodo capítulo 4 e 5, Levítico capítulo 4 e ficará como tarefa de casa para você Salmo 46. Não deixe de ler o Salmo. E se você é nova por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal, vem fazer parte da nossa família, deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a levar essa palavra de Deus a mais pessoas. Eu peço isso porque só assim, gente, que o YouTube mostra para mais pessoas. É a dinâmica dessa plataforma, então a gente tem que apresentar esses pedidos para você, né, pedindo essa força. Compartilha também o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, manda para mais pessoas. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Comece a partir de hoje e vai depois, à medida que você puder, ouvindo os anteriores, mas comece a partir de hoje, tá bom? Também, eu sempre peço para no final do vídeo você escrever nos comentários qual foi a parte que mais te tocou, nem que seja uma linha, 2 linhas. Porque veja bem, gente, a gente hoje em dia, nós temos muitas distrações, é ou não é verdade? Você sai daqui, tem que mandar mensagem para um, mandar mensagem para outro, é o vídeo que você está vendo na internet, é a série que você está assistindo, é o trabalho. Então, o que a gente puder fazer para o nosso cérebro, sabe, guardar melhor a palavra, o que a gente puder fazer para a nossa sensibilidade também, não só o cérebro, a cognição, né, que é o ato do raciocínio, mas a sensibilidade, guardar a palavra, o que a gente puder fazer, é muito bem-vindo, sabe? Porque, infelizmente, é muita distração. Então, quando você pensa, olha, eu ouvi isso, o padre falou isso, a palavra falou isso, e pensa, isso me tocou, e escreve, é a sua sensibilidade. Quando você escreve, uma outra área do seu cérebro está entrando em contato com aquilo que você escreveu, sabe? A sua sensibilidade, não só a razão. Então, isso te ajuda a guardar melhor a palavra, isso te ajuda a memorizar melhor a palavra, isso te ajuda a compreender e internalizar melhor a palavra nesse mundo de tanta distração, né? Então, eu sempre peço no finalzinho, escreve lá, que você entendeu, nem que seja 1 ou 2 linhas, que isso é muito importante. Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu: eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe: o que tens na mão? Uma vara? O que tens na mão? Uma vara. Joga-a por terra. Ele jogou-a por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: estende a tua mão e toma-a pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou: mete a mão no teu seio. Ele meteu a mão em seu seio, e quando a retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe: mete de novo a mão em teu seio. Ele meteu de novo a mão em seu seio, e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante desses 2 prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra, e a água tirada do Nilo se tornará sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não tenho dom da palavra. Nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse: quem deu uma boca ao homem? Quem faz o mudo ou o surdo, ou faz ver ou não ver o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e te ensinarei o que terás que dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens a Arão, disse ele, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca. E quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis que fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma a tua mão, em tua mão esta vara, com a qual operarás prodígios. Moisés partiu, de volta para junto de Jetro, seu sogro. Disse-lhe:
Rogo-te que me deixes partir e voltar para junto dos meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: Vai em paz. O Senhor disse a Moisés em Madiã: Vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos, fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: Agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu os faças na presença do Faraó. Mas endurecerei seu coração, e ele não deixará partir o povo. Tu lhe dirás: Assim fala o Senhor, Israel é meu primogênito. Eu te digo: deixa ir o meu filho, para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer o teu filho primogênito. Estando Moisés a caminho numa estalagem, o Senhor atacou Moisés, procurando matá-lo. Séfora tomou então uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e atirou-o aos pés de Moisés, dizendo: Tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Séfora havia dito esposo de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi e, encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou-o. Moisés contou-lhe tudo o que lhe tinha dito o Senhor, ao enviá-lo e todos os prodígios que lhe tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel. Quando repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, este fez os prodígios em presença do povo. E o povo acreditou, e tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel, e que vira sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó, e disseram-lhe: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir meu povo para que me faça uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei partir Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos apareceu. Deixa-nos ir ao deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. O rei do Egito disse-lhes: Moisés e Arão, por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Ide às vossas ocupações. E ajuntou ele: O povo é atualmente numeroso, e vós o fareis interromper seus trabalhos. Naquele dia mesmo, deu o Faraó ao inspetor do povo e aos vigias essa ordem: Não fornecereis mais como dantes a palha ao povo para fazer os tijolos. Irão eles mesmos procurá-la. Entretanto, exigi dele a mesma quantidade de tijolos que antes, sem nada diminuir. São os preguiçosos. É por isso que clamam: Queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Que sejam sobrecarregados de trabalhos. Ocupem-se eles das suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras que se lhes contam. Os inspetores e os vigias do povo foram dizer-lhes: O Faraó manda-vos dizer que já não vos fornecerá palha, e que vós mesmos devereis procurá-la onde houver, mas nada se diminuirá de vosso trabalho. Espalhou-se, pois, o povo por todo o Egito para juntar restolho e transformá-lo em palha. Os inspetores instavam com eles, dizendo: Aprontai vossa tarefa diária, como quando se vos fornecia palha. Açoitavam até os vigias israelitas que os inspetores do Faraó tinham estabelecido sobre eles. Diziam-lhes: Por que não terminastes ontem e hoje, como antes, o que vos havia fixado de tijolos a fazer? Os vigias israelitas foram queixar-se ao Faraó. Por que, perguntaram eles, procede deste modo com os teus servos? Não se fornece mais a palha e se nos diz: Fazei tijolos? Chegam até a nos açoitar como se fosse teu povo
estivesse em falta. O faraó respondeu: vós sois uns preguiçosos. Sim, uns preguiçosos. É por isso que dizeis: queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora ao trabalho. Não se vos fornecerá palha, mas deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Os vigias israelitas, aos quais diziam: nada diminuireis da entrega diária de tijolos, viram-se em um cruel embaraço. Saindo da casa do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam. Disseram-lhes: que o Senhor vos veja e vos julgue, vós que atraístes sobre nós a aversão do faraó e de sua gente, e pusestes em sua mão a espada para nos matar. Moisés voltou-se de novo para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe ele, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Desde que fui falar ao faraó em vosso nome, ele maltrata o vosso povo, e vós não o livrastes de maneira alguma. Veja bem, Êxodo hoje 4 e 5, nós vemos o chamado de Moisés. Em primeiro lugar, Deus apareceu a Moisés, né? E foi chamando, e Moisés foi dando desculpa. Moisés era um homem muito ferido, gente. Sabe, era um homem que tinha suas feridas, ele era gago, ele foi criado ali, formado longe da sua mãe por muito tempo depois que ele deixou de ser amamentado, né? Ali, na casa do faraó, mas ao mesmo tempo ele não era um egípcio, então ele não era tratado como um filho de sangue, era tratado como um bastardo. Naquela época acontecia muito isso, né? Então ele disse, não vou. Daí Deus deu a ele a vara para ele fazer, né, se transformar numa cobra, um sinal. Deu o sinal da lepra também, quando ele colocava a mão no peito, né, no seio. Depois Deus deu a ele outros sinais, né, a água se tornar sangue. Mas ele foi dando desculpa. Ah, não, Senhor, eu não sei falar. Ah, eu sou muito pequeno. Deus disse, não, você vai falar, eu vou te mostrar o que você vai falar. Eu estou com você. Não sou eu que crio o mudo, o cego, o que fala? E ele foi dando desculpa e Deus falou, então eu te dou a Arão, né? Então ele vai falar por você. Isso mostra, muitas vezes, nós também na nossa vida, nós damos muitas desculpas para não servir a Deus, sabe? Tem gente que quer viver a vida cômoda, né? Sossegada, e servir a Deus exige um desinstalar-se, exige um mover-se. Seria muito mais fácil ficar na chácara o domingo inteiro, ficar bebendo domingo cedo, ficar assistindo futebol, Fórmula 1, o que seja, pedalando. Mas Deus te chama a servi-lo, sendo um catequista, pregando no encontro, você que prega, cantando, tocando, limpando o banheiro, que seja, no encontro, mas servi-lo na igreja. Deus chama todos a servi-lo na igreja. Moisés disse no versículo 10, eu não tenho o dom da palavra. Deus disse, olha, eu vou falar por você. Eu e você precisamos parar de dar desculpas a Deus, gente. E dizer, eis-me aqui, como disse Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. De tudo que você recebeu de Deus, o que você devolve para Ele? Vamos supor, você é uma pessoa boa de contas, de matemática, de administração. Em que você serve a Deus com esse dom que você tem? Você ajuda na igreja? Você ajuda doando alguma coisa? Você contribui com o culto, com o dízimo? Você ensina uma pessoa que não sabe? Se você é uma pessoa que sabe tocar e cantar, você serve a Deus, você canta para Deus, você ensina alguém? Se você é uma pessoa que sabe um outro idioma, você já ensinou alguém? Ou você e eu só olhamos para o nosso umbigo, só para nossas necessidades? Isso atrai a inimizade de Deus sobre nós. Deus quer que nós sejamos generosos no serviço a Ele, e muitas vezes nós serviremos a Ele nos outros, né? Gente, agora tem um versículo aqui que é bem complexo, os exegetas, né? Os estudiosos da Bíblia têm muita dificuldade para interpretar esse texto, que está escrito aqui, no versículo 24 em diante. Estando Moisés a caminho numa estalagem, o Senhor atacou Moisés procurando matá-lo. Só que eu estava estudando isso aqui para fazer essa explicação, e o original do hebraico poderia ter sido traduzido como o Senhor atacou Moisés ou o Senhor os atacou, né? Porque isso aqui essa tradução da Bíblia da Ave Maria escolheu traduzir como atacou Moisés, né? O tradutor ele vai ter que fazer uma opção dentre as muitas possibilidades que ele tem, dentro do hebraico, do grego, né?
E o texto original poderia ser: o Senhor o atacou, né? Ou os atacou. Então esse texto pode estar falando de Moisés ou de Gerson, que é o seu filho primogênito. Porque o 24 diz que o Senhor tentou matar Moisés. O 25 já disse que Séfora, a esposa de Moisés, né? Ou Zéfora, Zífora, né? A tradução pode dizer, esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho. Ela circuncidou o menino, porque ele era incircunciso. Porque ela era uma madianita, eles adoravam outros deuses. Moisés casou com uma madianita, porque ele fugiu dali onde estavam os judeus. E o filho dela talvez foi criado nesses costumes, adorando outros deuses, e não tinha circuncisão, que é aquela pelezinha no final do pênis, né, que eles tiravam. É a moderna operação de fimose, né? Digamos assim. E ele estava caminhando para o meio do povo sagrado. E esse menino era incircunciso, então, ou seja, ele era profano, né? Ele não era sagrado, porque aquele era o sinal distintivo de que aquela pessoa pertencia a Deus. Então é como se houvesse uma investida ali do sagrado contra ele, para matá-lo, né? É uma maneira da Bíblia dizer, né? Tem coisas que são difíceis na Bíblia de entender mesmo, né? Por isso que é bom você ter um padre aqui te explicando todo dia, né? Que eu fui atrás de estudar para entender. Então é como se Deus fosse atacar esse menino. Aí a mãe dele percebeu e logo pegou uma pedra afiada e cortou ali o prepúcio do pênis dele, né? O pelinho que estava sobrando, e jogou aos pés de Moisés. Sabe? E disse: você é um esposo de sangue, ou seja, eu sou casada com você e o meu filho agora pertence ao teu povo. Porque no Antigo Testamento existia aquela lei: quem olhasse Deus face a face, vesse a face de Deus, morreria. Porque ele era sacratíssimo, santíssimo, né? E no hebraico não tem superlativo, eles não falavam santíssimo, eles repetiam 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Que não tem o superlativo, nem tanto advérbio de intensidade, né? Então, se ele chegasse à presença do Santíssimo, esse menino Gerson, sem estar preparado, sem estar circuncidado, ele morreria. Esse é o sentido, né? Mas não se prenda nisso não, só estou te explicando. O Êxodo 5 diz, né, de quando Moisés e Arão foram falar então ao sacerdote, falar ao faraó, e o faraó não aceitou e endureceu ainda mais a vida do povo judeu, e o povo foi reclamar com Moisés. É difícil, gente, ser líder do povo de Deus não é fácil. Eu sou um padre, eu digo para você. Porque às vezes Deus está testando a fé do povo e também testando a fidelidade do ministro, né, do sacerdote, do líder. Olha que triste, Moisés foi lá, falou o que Deus pediu, e o faraó puniu o povo, e o povo começou a reclamar com Moisés. E o povo, quando começa a falar, sai de baixo, né? Uma falação: olha o que você fez, onde já se viu, que Deus te puna. Naquela época era tudo assim, né? Que Deus te puna, que Deus veja e julgue, né? Então Moisés foi reclamar com Deus: Senhor, olha, eu estou fazendo o que você pediu, olha só o que eu estou recebendo. Mas, gente, isso faz parte. O serviço de Deus, ele é exigente. E muitas vezes, não é que Deus quer nos fazer sofrer, mas Deus, para fazer a obra dele, às vezes ele dá uma volta no sentido assim, né? De fazer a gente entender de tudo isso também estava tornando Moisés mais humilde. Tudo isso também estava quebrando o orgulho de Moisés. Tudo isso também estava quebrando a indisposição de Moisés. Tudo isso estava quebrando o comodismo, talvez até a preguiça, o medo de Moisés. Por quê? Porque se Moisés já chegasse na primeira, o faraó falasse: tá bom, vai, tudo bem, aquele povo ficaria mal acostumado, aquele povo não seria formado, lapidado no seu caráter, né? Então, às vezes, Deus permite essas coisas para nos formar, gente, no nosso caráter, para nos lapidar no nosso caráter, sabe? Então, Deus permitiu isso justamente para ir formando Moisés, moldando, tornando-o mais dependente de Deus, mais paciente. Talvez ele estava impaciente, as pessoas: vamos lá, vamos resolver isso logo, vou voltar para minha família, vou lá ter mais uns filhos. Mas Deus falou: não, Moisés, eu quero fazer algo mais profundo. Não é só para você estar com a sua família, você vai ser o líder que vai conduzir esse povo para a terra prometida, para o cumprimento das promessas que eu fiz a Abraão. Eu vou honrar minha aliança e você é o líder escolhido. Enfim, é isso. Olha, então você tem 2 tarefas. Eu ia ler Levítico aqui, mas vai ficar muita coisa. Então você vai ler Levítico capítulo 4, que é o livro de leis. Por favor, leia, seja fiel. E vai ler o Salmo 46 também, tá bom? É a tarefinha de hoje. E escreve aqui nos comentários, nem que seja 1 ou 2 linhas, o que você entendeu, o que ficou forte para você. Que desça sobre você o seu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja firme aí no seu grupo de estudo bíblico, com o seu parceiro, parceira de estudo bíblico, partilhando o que Deus falou ao seu coração. Deus ilumine.
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.